42. E salve galera, estamos começando mais uma vez o Agro aí. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a anatomia do estalo do Murray Rothbard. E aí, hoje aqui a gente está com o Paulo ali escondido. Não, aí. Tô com o Andrew aqui, o Cauê, o Arthur e eu, o Andrei. E o Arthur vai começar a dar uma intro aí sobre o livro e a gente vai começar a trocar essa ideia aí. Bom, Anatomia do Estado é um livretinho bem curto. O audiobook dele dá 1 hora, então bem simples. E basicamente ele divide ali em duas perguntas: o que é o Estado, o que o Estado não é e o que é o Estado. Então a gente poderia começar, acho que, com o que não é o Estado, que isso é bastante importante, porque na cabeça das pessoas está que o Estado seria tipo uma empresa, não uma empresa, mas uma associação que ajuda as pessoas, que todo mundo doa para ajudar as pessoas e tal. E outra coisa bastante comum é que eles falam que o Estado é nós, tipo, como se nós somos o Estado, como se a gente fizesse parte disso. Sociedade do Estado. E eles usam esse coletivismo assim para falar que é nós, que é o povo, é o Estado. E daí ele explica, né, um pouco do que não seria. Se alguém quer responder o que seria, o que você acha que não é o Estado? O que difere o Estado de uma empresa que oferece uma governança, por exemplo? A empresa produz, né? O Estado não produz nada, ele só subtrai. Supostamente subtrai de uns para redistribuir de maneira justa, ou sei lá. Mas se você vê o Estado como um agente que pilha a produção, então a produção ela tem que necessariamente preceder o Estado, né? Se alguém não produzir nada antes, não existe Estado. Se ninguém fizer nada, o Estado vai distribuir o quê? Vai subtrair o quê? Eu acho que é por aí, não sei, o que o Estado não é. Eu considero que seria algo até clichê de se falar, já foi bem falado, mas também a questão de você ter escolhas, né? O que difere o Estado de uma empresa? Bem, o Estado supostamente produz alguma coisa e tem uma empresa que produz de verdade. Você está pagando o que o Estado produz, entre aspas, mesmo não querendo. Mesmo se você não quiser, meio que foda-se para você. Você vai continuar pagando e não vai usar. Pode usar, pode não usar, vai continuar pagando. Enquanto que uma empresa, uma empresa produz alguma coisa ali, você tem a opção de consumir ou não consumir. Então, isso, generalizando o conceito, acho que a gente pode resumir o que é. Que é a questão da voluntariedade, onde a pessoa se sujeita a uma escolha. Simplesmente fazer parte de alguma coisa de forma voluntária. Bem por aí. Eu estou bem alinhado com o Paulo ali, que acho que o Estado ele é coercitivo, numa sociedade ele não pode ser comparado com uma empresa, com uma organização privada, porque você é obrigado a participar dele, quer queira, quer não queira, e ele não se submete a melhor avaliação, que é o mercado e o sistema de preços. Então, se você é obrigado a pagar um produto, você não consegue saber se você está agradando ou não o cliente. Por exemplo, se você abre uma empresa ali, sei lá, um restaurante, e se você vê que está vendendo bastante ali, você consegue ter esse retorno e saber se você está agradando ou não, ou se você abre um negócio que você achou que era maravilhoso, mas não vê ninguém ali. Então, esse sistema de preço e de voluntariedade, se a pessoa vai se quiser, se ela não quiser, ela não participa. Isso fica claro ali que para o empresário, se ele está atendendo uma demanda ou não, se ele está ajudando a sociedade ou não. Então, cada um vai ali e vota. É como se cada um que tem o dinheiro tivesse o poder de voto e em várias empresas. E você... Voto proporcional. Você, por exemplo, vota... você vota com o teu dinheiro. Então, tipo, você pode votar mais em uma coisa que você quer mais, ou votar menos em uma coisa que você quer pouco, sei lá. Ou, tipo, não votar numa parada que você não quer, tipo, mas que se for feita também, não vai te influenciar. Então, tipo, deixa que as pessoas que
queiram isso, votem, né, nisso e que isso seja feito, né? Tipo, por exemplo, você vai construir uma ponte, né? Aí, porra, a gente precisa que, por exemplo, no estado, a gente precisa que construa uma ponte, então vamos votar lá na democracia pra gente decidir se a gente precisa construir essa ponte ou não. Aí, tipo, todo mundo vota e decide lá, beleza. Agora, no capitalismo, como a gente precisa construir essa ponte, a gente precisa que tantas pessoas votem com o seu dinheiro num grau suficiente para que esse dinheiro seja suficiente para construir a ponte, né? Sei lá, tipo, 15 mil reais para construir a ponte. E só vai entrar nisso quem tiver interesse, né? Voluntariamente, quem tiver interesse em que aquela ponte seja construída vai estar... Isso é interessante. O cara que mora longe não tá nem aí, tá ligado? Eu gosto de fazer uma analogia com uma senhora que ela trabalha de diarista, mas ela é obrigada a pagar, por exemplo, uma faculdade pública de alguém que ganha super bem. Então, faculdade de história lá do cara. Não faz sentido para mim a pessoa nem saber. Muitas das pessoas não sabem nem para onde vai o dinheiro, como funciona, como é gasto, não sabe. Já está enraizado na nossa cabeça assim, esse conceito de não tem como fugir do Estado, a morte, não foge nem da morte, nem da cobrança do Estado. Enraizaram essa crença que a gente não é certo, que a gente tem que pagar esse imposto, assim, que a gente nem questiona mais, né? A gente acabou questionando, assim, por conhecer alguém que abriu essa nossa cabeça a ponto de questionar, a ponto de a gente falar, cara, por que a gente não questionava isso aqui? O negócio está tão claro. Para nós hoje aqui, falar desse Anatomia do Estado, como a gente já consumiu bastante conteúdo de pessoas que já se despertaram em questionar, fazer esse questionamento sobre esse sistema, essa organização de roubo, de produção num determinado espaço. E para nós fica fácil hoje falar, porque a gente já consegue olhar, tipo, em vários pontos os defeitos disso, né? Complementando o que você falou, da senhora diarista que tem que pagar uma faculdade pública, é bem isso. As pessoas gostam de transferir responsabilidade, eu acredito, e o Estado deixa isso fácil. O Estado tem que fazer isso, tem que cuidar dos pobres, tem que dar saúde, ter educação. Eu gosto de fazer esse ponto também. Então você está dizendo que todo mundo tem que ficar um pouquinho mais pobre, tem que ser roubado uma parte da produção deles para o Estado fazer isso. Você está falando que é isso. Aí a pessoa fala, sim, estou falando que é isso. Ok, por que saúde sim e educação não? Ou por que saúde e educação sim e segurança não? Ou por que saúde, educação e segurança sim e Wi-Fi não? Isso já achou interessante, como ele sempre fala, totalmente né? arbitrário. Ou fala, não, a gente tem direito à saúde, segurança e educação. Por que ninguém fala que a gente tem direito à comida, então? Por que a produção de comida, né? Ninguém fala, os políticos não falam, isso não está na cultura. É o mais importante, né? É o mais importante, por que ninguém fala, não, pô, a minha bandeira é a comida pública para todos. Por que será que não existe isso? Será que tem alguma coisa a ver com... foi assim que o Lula foi eleito, então? Com aquele programa de Será que tem alguma coisa a ver com a União Soviética lá? Quando tentaram estatizar a produção de comida, falaram, opa, isso aqui realmente não dá certo. Né? Nesse aspecto a gente não toca mais. Vamos falar de saúde e educação. Então, vai ver porque quando o Estado quis tomar conta da alimentação, as pessoas morreram de fome, né? Daí se as pessoas ficarem mais burras, não tem problema, né? Ou doentes, né? O doente não consegue pagar imposto, né? Então, tipo, educação e saúde é uma coisa, ou segurança, né? Porque o Estado tem que comida... oferecer educação, porque se o cara for assaltado, foda-se, né? Não importa, o Estado. Mas se o cara morrer de fome, ele não paga mais imposto. Exato. Ele deixa o mercado cuidar da comida, aí a galera abrir restaurante, vender uma quentinha ali, essa pergunta. Boa intervenção. Acho interessante isso. Boa intervenção, cara. Bom, então, sabendo que o Estado, que a gente não somos Estado, nós não somos Estado, e que o Estado, eles definem, geralmente eu escrevo aqui como ele definiu lá, mas era tipo, a organização dos meios, o Estado é a organização dos meios políticos e a sistematização do roubo de produção, alguma coisa assim, com outras palavras, assim, mais ou menos Não sei se ele isso. chega a usar o termo parasita,
Parasita, não acho que lembro. não. É, faz tempo. que eu Acho li que é o isso. Hoppe que usa esse termo. É. Mas eu não sei se ele usa o termo parasita explicitamente. É um termo mais bonitinho para se referir a parasita. Uhum. Acho que Mas explica mais ou menos Sanguessuga. o parasitismo, ele meio né? que dá a entender. Eu acho que ele fala assim, eu lembro que ele fala de parasitismo e tal. Assim que- como o mercado evolui para aumentar a produtividade, o Estado é uma entidade, um ente que evolui para pilhar mais, acompanhar esse aumento de produtividade e roubar mais. Né? Até que no começo ele fala um pouco sobre como surgiu o Estado, que a gente está falando aqui, serviços que o Estado vai prestar, mas na época nem se tocava nesse assunto. Né? O Estado não precisava disso para se justificar, na base da porrada mesmo, ó, tem minha tribo aqui, os caras são mais fortes, e se você não me dá um pouco do que você produz, eu vou bater em você. Então, e claro, depois eles foram evoluindo, né? Foram criando leis para se justificar, né? Não, nós somos os nobres, né? Nós somos os justos, então a gente vai organizar aqui a sociedade para cuidar dos coitadinhos, mas na base mesmo era Ou só... tem legitimidade para cobrar imposto porque eu fui enviado por Deus, ou porque votaram em mim. O próprio conceito de direitos básicos, direitos humanos, é pós-Segunda Guerra Mundial, bem após a Segunda Guerra, 60 a 80 que vai se consolidar. Direitos humanos, direitos básicos. Então essa ideia que o Estado tem que prover tudo realmente é muito nova. E antes era porrada. Era só para ajudar eles a se legitimarem, né? Ele comenta instituição. bastante no livro sobre essa legitimação, assim, ele fala bastante que o Estado foca bastante em deixar que toda a população acredite nessa legitimação, Acredito que assim. essa necessidade dele Isso, mesmo. eles cortam o intelectual, eles cuidam bastante de ter o... Foi a E, Anatel. ó, a gente teve um problema técnico aí, nossa câmera do Estado aí acabou bloqueando a gravação, mas voltando aqui, a gente estava falando sobre a legitimação do Estado, né, que ele cria um aparato de propaganda para se Com a ajuda justificar, dos intelectuais. com a ajuda dos intelectuais, para justificar a sua existência, né? Por isso que você nunca vai ver um intelectual com alto alcance falando contra o Estado. Esses dias atrás, agora um jogador chinês lá, sabe Deus o nome do cara, o jogador de tipo futebol, o Pelé, assim, jogador de deles, futebol, assim, assim. o cara que mais destacou da história do futebol deles, falou contra o PCC, que tinha que acabar e tal, que esse ser o Partido Comunista Chinês. E Já sumiram com ele já instantaneamente. cancelaram, já sumiu, não tem mais rede social nenhuma, não sabe se... Mas ele estava na China quando ele falou isso? Eu achei que- Provavelmente não, né? porque Ele não ia ser tão Isso é muito idiota, corajoso. sei lá. Não ia, né? Ou ia. Porque O cara é corajoso Ele mesmo. tava num vídeo, ele tava no mar, né? Acho que uma coisa assim. Eu não cheguei a ver o vídeo, eu vi só um pedacinho que apareceu. Eu vi, mas eu não Tava no entendi mar. nada que ele tava falando. Isso é chinês. Não, e sobre legitimação do Estado também, teve a história que trocaram o governante de Hong Kong, né? E... Hong Kong? Não lembro, alguma província dessas liberais da China. E aí o pessoal estava felicitando a nova pessoa que entrou no comando. Estavam falando, nova presidente. Parabéns à nova presidente. A China mandou uma carta por escrito para todas as pessoas que falaram novo presidente para mudar o nome, para não chamar de presidente. Acho que foi em Taiwan isso. Taiwan, exatamente. Taiwan. Um nome... Eles mandaram os deputados brasileiros, né? Mandaram. Pra falar assim, pra não felicitar o cara, porque eles não reconheciam. O Rodrigo Maia flerta, né, com o Partido Comunista Chinês. Tanto é que aquela vez que os filhos do Bolsonaro falaram não sei o que da China lá, ele se declarou lá pedindo desculpa. Imagine quanto Congresso ganha, esse e cara tal. não ganha, né? Obviamente, né? A Globo também. Imagine quanto dinheiro a Globo não deve ganhar para não falar mal da China e para colocar a China como se fosse... Porque... Não colocar como culpado do corona, né? Colocar como vítima, ou como exemplo, como né? exemplo. Como Nossa, exemplo, nossa, eu fico louco com esse negócio. China não, porque a China fez isso aqui. Porque morreu pouca gente. É. Alguém acredita, eles acreditam. São 8.000 pessoas. Que é a única curva que abaixou e tal, porque eles foram ditadores e isso eles não falam. Colocaram placas de metal na Acho que ninguém morreu de janela Covid. das pessoas. Então, Soldaram a galera em casa. Ninguém morreu de Covid porque morria fuzilado antes.
Sufocado. Morreu mais fuzilado do que de Covid. Então, alguém se arrisca a falar o que é o Estado? O que você acha? Uma gangue. Se fosse explicar para uma criança, assim, o que você acha que é o teu filho? Tem 6 Cara, anos. Se eu tivesse um filho de 5, 6 anos lá pra infância, eu diria, Não, cara, não. o Estado, tá vendo esses ladrõezinhos aqui, pessoas más, os maus da vida aí, o garoto que rouba teu brinquedo, o pessoal que fica de mal contigo, fica fazendo coisas ruins pra ti, isso é o Estado, definição do Estado. E se eu tivesse um filho mesmo, fosse meu filho, cara, ele ia crescer com essa mentalidade, ele ia mostrar exemplos para ele, conforme ele vai crescendo, ele vai mostrando exemplos que ele possa entender de acordo com a idade dele, o que não deixa de ser verdade também. Sim, e se a diretora do colégio falasse assim, cara, você não pode falar isso, senão eu vou mandar o conselho tutelar ir lá tomar teu filho, porque você tá... É problema deles, abandono né? intelectual. É pra começar aqui. Você deita ela na porrada. Começar que aconteceu Eu isso vou aconteceu isso com um armado, né, amigo na meu. escola e falar assim, nossa, cara, eu sou burro. Aconteceu isso com um amigo meu, o cara é um sarrista, ele é mais velho assim, sarrista. E ele tira onda com a filha dele, que é gordinha, fala, cara, você fica, só come, ninguém vai querer você, ó, você tá uma pançuda aí, não sei o que. Chamaram ele na E escola. eles, daí Eu sofri bullying no pai. ó, o que aconteceu? Daí um piá chamou ela de gordinha na sala, e daí a professora falou que o piá não podia fazer isso, pedir desculpa e tal. Daí ela falou assim, não tem problema, eu não ligo. Meu pai usou um monte, eu e tal. E o pai dele foi chamado no colégio para se explicar por que o pai dela chama ela de gordinha e tal, que ela não deveria fazer isso. O cara é um barril de pólvora, né, cara? Ele é bem sarrista assim, mas diz que o cara, nossa, virou no diabo lá dentro, lá falou um monte com a mulher lá e... Uma outra coisa que não diretamente, ou talvez diretamente, pode me corrigir se eu estiver errado, mas uma coisa que favorece bastante o crescimento do Estado a longo prazo é o... doutrinação. Também, mas estou falando do... Puta, como é que é o nome daquele termo? É o politicamente correto. Politicamente correto é basicamente uma censura para ti. Sim, Uma censura? uma censura Sim, aceitável. vamos dizer uma assim, censura né? aceitável pela massa da população ali, porque hoje você não pode falar X, amanhã você não pode falar XY, daqui a pouco você Não pode falar nada. não pode falar nada, como é o caso de hoje, se já não for o caso de hoje. Você não pode chamar ninguém de gordo, você não pode chamar ninguém de preto, porque simplesmente vão tentar calar tua boca através de um discurso que muitas das vezes não passa de falácias, utilizando um fato lamentável que ocorreu no passado para justificar uma censura de hoje. Então, isso contribui a larga escala ao crescimento do Estado a longo prazo. Então, Com certeza. E é um discurso que é usado politicamente, né? Sim. Tipo, se o cara for de esquerda, ele pode chamar o outro de gordo, pode chamar de preto, pode falar que a mulher tem grelo duro. Tudo bem, né? como Mas se... se o cara não for de esquerda, daí não pode falar nada que ele vai ser atacado, né? Tipo, por Sim. qualquer coisa, assim. A turma da militância está sempre de olho em quem concorda com os viés e os ideais dela. Então, não importa o que você falar, se for da turminha ali, entre aspas, você é aceito, ninguém vai te criticar. Mesmo no caso do Lula, né? O Lula falou grelo duro lá. Ele falou que Campinas, cidade de viado, sei lá. Não sei se era Campinas. Mas acho que Não naquela sei, época pode ainda, ser mesmo. essa narrativa não estava tão Eu sou de forte Campinas, assim. hein? Cuidado, hein? É. Sou de Campinas, cuidado. Acho que naquela época não Não, estava meio tão que não forte essa interessa, porque narrativa, né? ninguém Não, hoje em dia fala disso. Ninguém hoje em dia fala disso. Muita gente desenterra tweet, post de Facebook de 500 anos atrás, só porque um cara se declarou bolsonarista ou se declarou mais liberal, ou até um cap mesmo, e começa a ser cancelado na internet por causa de tweets de milênios atrás. Patrulha Mas ideológica. esse lance que você falou da censura, da liberdade de expressão, acho que isso aí vai até mais fundo que simplesmente nossas brigas políticas aqui dentro Com do Brasil. certeza. Porque quando você não pode, você começa a limitar o vocabulário de uma pessoa, se você não tem palavras para descrever conceitos, você está estreitando a tua imaginação, cara. Você está diminuindo o teu horizonte de consciência.
Imagina se fosse proibido falar imposto é roubo. Como é que uma pessoa ia pensar e raciocinar que imposto é roubo se ela não tem as palavras para expressar aquilo, cara? Você vai estreitando cada vez mais até que você vira um esquerdista, cara, com lesão cerebral. Você tá com... As únicas palavras que são permitidas são aquelas que corroboram com o discurso. Até por isso que eu queria que você lesse 1984, cara, uma coisa que o livro assim, descreve muito bem é a manipulação da linguagem, cara, como você estreita a tua consciência até um certo ponto que você já não tem mais as palavras para descrever os teus opressores, tá ligado? Para descrever os tiranos, cara, você não tem conceitos na tua mente para lidar com aquilo, cara. Daí você vão dificultando, né? Vão dificultando. Você tá fudido, cara. A ponto de você não conseguir se comunicar, se expressar. Se você não consegue se expressar, você não consegue perceber. Sem relar em algum... Eu fico pensando aqui, cara, o Andrew até zoou aqui a questão do estatizar a alimentação, mas, cara, o que é pior? Eu preferia estatizar a alimentação, se fosse para escolher, do que um processo educacional de longo prazo corroendo 1, 2 ou 3 gerações aí, e isso se perpetuar, sabe-se lá por quantos anos. Porque educação você não tem um indicador na sua cara que igual comida, ou tem ou não tem, ou tem ou você morre. Educação, você consegue fazer um trabalho ruim por séculos sem ninguém perceber. Você consegue deixar o cara burro e achando que é inteligente. Exato. Quantas pessoas vocês não já tretaram na internet e essas pessoas ficam dizendo, vai estudar, você não sabe de nada. Isso é assim e pronto, ninguém questiona, vai estudar. É sempre o mesmo argumento. O cara que fala sempre vai estudar a mesma é o cara que não falácia. estudou nada, né? Sim, e muitas vezes nem se trata de estudar física, matemática ou sociologia, simplesmente tem a ver com pensar, porque 2 mais 2 é igual a 4. Não, e estudar para ele é ler o autor que fala aquilo que ele está falando. Isso, é isso. Ele concorda. Ler o autor que ele concorda. Os caras conseguem Pior emburrecer que é. estudando. Mais os caras leem, mais burros os caras ficam. Cara. Os libertários, impressionante principalmente no Twitter, que eu tenho mais contato, assim, eles estão com essa também, cara, de ficar mandando os outros estudar, vai ler. Porque isso não também leu você não leu Roca. porque tal. isso também... Esse dia até o Andrei teve um cara lá que veio dar nos dedos do Andrei lá, tipo, mandando o Andrei estudar. Bem arrogante, assim, e o cara, tipo, é um cara estudado, assim, da parte do libertarianismo, né, o Socrates. Daí eu falei porque você tá agindo igual um esquerdista, cara. Você tá falando, E tá vai mesmo. estudar, cara. Tipo, Otário, cara. Tipo, Esse é o argumento, Socar? cara. Isso é coisa de otário. É o Socrates, cara. Ele é meio zoado, ele é zoado do movimento, pode ir. E ele tava lá, dando uma de esquerdista, mandando o André estudar. Cara, ele tava O cara já vem com uma pedra na mão, assim. Ele tá tava, ligado? uma vez ele babaca, criticou velho, um pessoal lá que tinha fotos de anime, quer dizer, pelo fato de você ter foto de anime, você não pode falar, então. Meio que ridículo isso, eles cara. são o Socar, o For, eles têm um clubinho deles ali o clãzinho. do Cultura Libertária. E eles têm essa ideia, assim, de que a gente tem que se policiar, um policiar o outro e tal. E você pegar e entrar no canal do Foyer lá, é só ele policiando o Rafael, por exemplo, que é o mais fácil, né? É fácil policiar o Rafael. Mas, tipo, ele acredita nisso, que os libertários entre si, eles têm que se policiar pra um debater com o outro e tal. Só que daí, tipo, na teoria dos caras era pra, tipo, um policiar o outro e debater com argumentos e tal. Daí na prática o Socar vai lá O cara quer dar uma de gosto. E cortamos de novo, mas dessa vez a gente percebeu logo. Então, vamos voltar aqui a falar mal Do Socar. do Socava. O cara que quer dar uma de fodão aí, mas é um mané, beleza. Então, o que eu ia comentar é que às vezes o pessoal que é libertário acaba pecando um pouco, que é na ânsia de, a gente estuda, a gente acha que esse é o melhor meio que o mundo tem. O mundo tem que ir pro caminho do libertarianismo, do anarcocapitalismo. Nessa ânsia, querer liderar movimentos e falar, não, vamos todo mundo junto aqui que vai dar certo. Sendo que a própria essência do libertarianismo é discussões, grupos individuais fazerem várias coisas diferentes, e eu acho que isso até é um poder no longo prazo, é uma força do libertarianismo. Porque enquanto tem gente que acha que tem que brigar na política, ficam lá se matando na política, beleza, fica ganhando
meio por cento para lá, meio por cento para cá, tá se matando lá. Enquanto a gente tá fazendo algoritmo, tá fazendo algoritmo, tá construindo outro tipo. Quando vê, tem várias linhas de ataque ao Estado, de várias formas diferentes, por pessoas que pensam diferentes. São vários movimentos, né? Vários movimentos. A essência do libertarianismo é o que? É descentralização, ou seja, é importante que haja, é importante que não haja, assim, ao meu ver, esse movimento tem que... Não, o movimento não tem que... Já está errado, ao meu ver, já está errado de chamar de movimento. Não, um grupo de pessoas ou até uma pessoa praticando ideais libertários, que seria a descentralização, que seria sonegação de impostos, bela e moral, furar carro de fiscal, mas isso aí fica a critério de quem se aventurar aí, né? É legal. Então, mas é que são várias iniciativas, na verdade, né, cara? Por exemplo, a gente aqui é uma iniciativa, pô, se reúne aí, troca uma ideia e tal, somos um grupo, se encontramos pessoalmente e tal. Tipo, é uma coisa legal, tá ligado? A gente não fala em nome do movimento, ninguém fala em nome do movimento, tá ligado? Tipo, o Rafael Lima, por exemplo, o cara não é o dono do movimento libertário, né? Quem falar não é Nem é dele. libertário, para começar. Mas tudo É. bem. Não vamos bater nessa tecla de novo hoje. Tá, vou parar Vou de tentar bater. pular um. Bater no Rafael é cast sem inevitável. bater nele, né? Mas enfim, o cara lá, o Socar, também esse cara, tipo, ele não é o dono da verdade. Nunca ouvi falar desse cara. Eu também nunca tinha ouvido falar dele, eu não conhecia. Ele ficou bastante conhecido por causa de um debate que ele teve com os malucos do Terça Livre. Inclusive, vocês podem ver enquanto tem uma gameplay rolando de fundo, acho que é de GTA V, em que, enfim... Os caras jogando GTA e conversando com o Terça Livre. Que coisa, que Aleatório. merda. Eu não sei se Conheço é o Terça Livre, mas não conheci. Eu não sei se é o Terça então. Livre. Conheço o GTA só. E o GTA. O GTA V eu conheço, né? Mas enfim, o papo leva 2 horas, 1 hora e alguma coisa. Acho que vale a pena até certo ponto, depois fica meio chato ali. Só o cara dá uns argumentos que, não sei se posso chamar de argumentos, já que ele atropela alguns outros conceitos básicos. Mas enfim, acho que é um bom passatempo ali. Tipo, 2 horas da tua vida que tu não quer fazer nada, vai ver esse vídeo, sei lá. Fica ouvindo o cara falar ali. Fica ouvindo o cara falar. Preenchendo sua mente. O máximo que pode acontecer é tu se irritar e fechar o YouTube. Enquanto tá E é fazendo inevitável corrida lá. também. E até você às vezes pode assistir o cara e ir treinando seus próprios argumentos, né? Tipo, ver onde o cara errou e tal, tipo, é interessante isso. Eu lembro que quando eu comecei a assistir os vídeos do Rafael, parecia, o cara deve ter lido pra caralho, o cara sempre tem parecia um tópico uma manchete assim, o cara conseguia ligar a ideia de libertarianismo com essa manchete, assim, sabe? Explicar pra você, tipo, o que tava acontecendo ali e daí explicar o libertarianismo. E eu achava que o cara era foda e tal, tipo, não foda, mas tipo, o cara leu bastante, o cara Ele leu bastante, didática foi excelente, né? Uma coisa que... Só que hoje é um negócio que a gente consegue fazer, entendeu? Uma Não coisa é, que a tipo, gente... Uma coisa ele que... não é um super-humano. Já tem as ideias básicas, é só encaixando. Uma coisa que dá pra tirar o chapéu pro Rafael Lima mesmo é que a oratória dele é muito boa. E isso fez com que o canal dele crescesse bastante. O modo como ele fala, as ideias, como ele organiza as ideias e principalmente também o que ele fala em relação a passar uma mensagem também. Acho que foi isso que atraiu muito libertinho, entre aspas, que mais em especial os gradualistas, que pensam que podem fazer alguma coisa com o Estado ali. E sem perceberem que políticos, o sistema em si, as organizações, os sindicatos estão ali simplesmente para... Não tem outra expressão, é para te parasitar. Então, você não pode se dizer um anarcocapitalista assim e ser um amigo de um partido político, ou se filiar a um partido político, ou ser um partido político para ir para o Estado, para combater o Estado, porque a tendência do Estado é o crescimento. Então, penso que seria bem antiético e não vai dar certo. Eu sou bem cético com relação a essa tentativa de entrar politicamente, né, cara? Mas também, assim, as pessoas querem tentar fazer isso. Se você for colocar, se não for começar a desvirtuar, né, igual virar um novo, por exemplo, beleza. Cara, eu acho válida a tentativa, tá ligado? Agora, eu sou cético, assim, não acredito que vai dar certo, vai surgir muito efeito.
O máximo que você pode acontecer é botar uns Bolsonaro da vida ali para tentar reduzir, né? Reduzir o impacto do Estado. É que mesmo assim, o Bolsonaro ridicularizar mesmo Sim. tentando legalizar armamento, essas coisas, tipo, não tem muito poder, né, cara? Tipo, Mas é aquilo que porque o eu falei, libertário né? também não teria poder. Mas eu acho que o efeito dele é mais importante por causa do efeito cultural, não por causa do efeito político É. em si. Sim. Ele tá apresentando um. Cara. Você acha que o Denchuk lá com o vereador tem um efeito cultural, sei lá, com o deputado? Sim, sim, eu acho que sim, cara, porque. O cara é caricato, né? Ele vai. Eu Ele ia ganhar tenho o mais- seguinte pensamento. Eu acho assim, mais holofotes, se já existe o Estado, vamos partir para a realidade, existe o Estado, existe já esse sistema de roubo e tem aquela vaga ali e as regras são claras de como você conseguir pegar aquela cadeira ali e entrar na folha de pagamento dessa máfia. Você acha mais, vamos dizer, em prol da liberdade, você acha que é melhor a gente ignorar aquilo ali e só partir para a cultura, atacar a cultura mesmo, atacar a cultura, as pessoas, ao invés de ir ali, sentar na cadeira, pegar aquele dinheiro e utilizar aquilo ali para potencializar o seu alcance ou Eu alguma acho coisa mais assim? eficiente para a liberdade e caso, atacar a cultura, cara. Mas eu acho que você a pode cultura usar. que permite que a existência do Estado, né? Mas você pode usar a política como uma ferramenta de mudança cultural. É, uma né? não E a gente exclui tava a falando outra. também de descentralização, cara. Cara, a gente tem que atacar por todas as frentes. Eu não tenho interesse em ser político, mas tem tipo, um cara tipo o Denchuk lá, ele, sei lá, tá cansado, não tem o que fazer. Cara, eu não voto nele. Tomara que ele chegue lá na Câmara e dê uma Vai ser avacalhada. legal, vai Se o ser cara, legal, se o cara sim. se o cara viralizar lá Vai 2 ser memes lá, dos troços que ele fala lá, já valeu, cara. Eu estou bem alinhado com o André, com o Andrew. Que eu acho que não vale a pena a gente falar, O dinheiro o já cara vai pro é lado liberal daquele e jeito, tipo, cara. caga o cara e tira o cara do. Tipo, cancela o cara, assim, sabe? Falar, que nem cancelar o Rafael agora porque ele é liberal. Pô, não faz sentido, cara. É que você tem que ver Tem que certo pensar, ponto o cara tá foi- contribuindo com o movimento, É. tá Eu acho fazendo assim, esse serviço. assim, Quantos caíram nos papos dos mamãe caguei aí, Kim Catacoquinho? Sim. Esse é o risco. Esse é o Porque risco. se o Denchuk entra lá e começa com um discurso assim, aí você. A Aí, gente sabe onde ele mora, né? aí não, sim, tem esse ponto. Agora, Protesto na só que Praça do isso iria mostrar tipo, que o Por Estado enquanto, né? realmente apodrece as pessoas, né? Cara? Agora, se ele entrar lá e manter o discurso coerente, cara, eu falo, não, realmente é uma coisa que pode valer a pena, né? Só para complementar sobre o Rafael, ele está com muito na cabeça agora de fazer a diferença, fazer coisas que deem resultados práticos. E ele está com uma forma mais prática de ver as coisas. Ele, não sei se ele cansou de lutar só no campo cultural, só no campo agorista, ou se ele... Uma segunda etapa, eu acho. ou se ele sinceramente fala, cara, eu acho que lutando na política a gente consegue, nesse troca-troca, vender nossa ideia para as pessoas que estão vendo política e não concordam com polarização. Pode ser. Isso eu não sei, mas ele está com bem essa ideia, fazer coisas práticas, o que dá para fazer de prático. O que eu discordo que seja por meio político. Acho que Exato. por outras formas de criar empresas, assim, dar um exemplo de coisas agoristas que funcionem e dá certo. Jogo do bicho. Jogo do bicho dá certo. Você já viu gente protestar que deu problema no jogo do bicho? Não. É um negócio totalmente agorista, totalmente anti-Estado, totalmente assim, ANCAP raizão. E tá no Brasil, uma instituição do Brasil, basicamente. Instituição cultural. né? Reserva moral. Reserva. O jogo do bicho. Reserva moral. Aí o Felipe Neto posta lá tudo que qualquer sorteio que é contra a Caixa é contra a lei do Chilique, vocês viram isso? Sim, porque tem que ter o aval do Estado para você poder sortear dinheiro. Cara, eu eu nem sei por que eu ainda não bloqueei o Felipe Neto no Twitter. Eu sou a favor do Eu não Estado. bloqueei porque eu nem sigo ele. Se a função do Estado for Bloquear o Felipe Neto. cancelar o Felipe Neto. Mas nesse caso, Acho que é uma exceção Tinha que ser o também. único serviço estatal seria. Então, e aquele PC Siqueira lá, o cara é esquerdista puro, né, cara? Imagina se fosse um cara de direita que tivesse o feito pedófilo. o que ele fez. Nossa, não. Ele Você acha que a gente já até tinha hoje, visto? você viu na TV, tudo.
Não, mas os caras do Xbox Mil Grau lá, os caras, tipo, é um desconhecido. Falavam, fizeram umas piadinhas. Teve notícia dos caras internacional, cara. Sim, cara. Agora o PC Siqueira, Cara, velho. repercussão Tá foi envolvido em caso de Microsoft. pedofilia. A Microsoft Tipo, falou deu do bafafá Xbox aqui e Mil bafaram. Pronto, ninguém mais fala nisso. Ou seja, tá de boa comer criança, mas. Se você for de falar esquerda, mal- você pode comer criancinha, né? Porque eles se- fazem isso. Tá de né? boa comer criança, mas falar mal assim de outras pessoas, não pode. Se for de direita, então tá fudido, cara. Basicamente o que aconteceu com o Xbox Mil Grau lá. É. Os caras foram crucificados, né? Sim, cara. Foram no flow lá, os caras, tipo, porque vocês são racistas. Tipo, cara. Bom, então Esse vamos piadinha, fechar. foda-se. Vamos finalizar? Beleza, vamos então. Então, Valeu, é pessoal. isso aí, galera. Uma dica de saúde pra vocês: bebam água. É isso. Sonega imposto. É uma boa pra saúde também.